meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece, por favor, vai lá, www.olapodcast.com, que tem um monte de coisa bacana, um monte de programa legal pra você ver. Lembrando que o Pod Esporte tá, além do YouTube, no Spotify e na Olá Podcast, que você já deve ser inscrito em todos esses canais. Por favor, se não é, faz agora, que dá tempo. Ativa o sininho, dá joinha, para que sempre que tiver episódio novo você ser notificado. Hoje vamos falar sobre um esporte que eu admiro muito. Não é olímpico, mas é um esporte que eu admiro muito, que assim, que as pessoas que eu conheço que praticam, e hoje eu vou conhecer mais uma, são pessoas fora da curva na questão atlética, na questão de empenho no que quer fazer, no que faz no seu dia a dia, de viver intensamente a sua modalidade. E hoje estamos com uma que é craque, feraça aqui no Pod Esporte. Seja muito bem-vindo ao Pod Esporte, Elisa Pessini. Obrigada, é uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouco do esporte, minha experiência também, contar um pouco pro pessoal como é essa vida de atleta no fisiculturismo. Detalhe, como eu sou tão cabeção que eu não falei o esporte, né? Fisiculturista. Obrigado. Mas, Elisa, obrigado demais pela sua presença aqui. É você que... tá aqui com essa... Quem tá no vídeo aí tá vendo uma bolacha do tamanho da mesa quase. Campeã do Olímpia em 2019. Na categoria biquíni, certo? Isso. Me corrija se eu estiver errado. E eu quero saber, vamos começar do começo, por que o fisiculturismo, da onde saiu isso? Não é uma coisa muito comum, a gente vê muitas pessoas, claro, em academias, buscando, né, o corpo perfeito e tal, não sei o quê, e vocês, fisiculturistas, buscando o corpo mais do que perfeito, né, buscando o limite do seu físico. Explica como é que veio essa ideia, como é que veio, né? Da onde saiu a Elisa fisiculturista? Eu comecei a treinar ali com 16 anos, só que eu nunca tinha feito nenhum outro esporte antes, até na aula de educação física na escola eu pulava essa parte, não gostava de fazer, mas eu comecei porque quando eu tinha 13, 14 anos, foi quando eu comecei a ter bulimia e anorexia. E aí, nisso, eu fui por 2 anos, fazendo tratamento, tudo, cheguei a ficar internada. E isso tudo foi pela busca do corpo perfeito. Só que na minha cabeça, naquela época, não tinha... eu não sabia como me alimentar bem para isso, ou fazer uma academia, porque meu pai não tinha condições de pagar academia para mim, eu não trabalhava, não ia pagar também. Então, eu falei, bom, o que eu vou fazer para ter o corpo do jeito que eu quero? E aí foi quando eu vi uma matéria alertando sobre o caso, eu falei, bom, é isso que vai me ajudar a emagrecer. E eu não era gorda, assim, eu tinha... eu só queria ter meu sonho era ter a barriga definida. Só que era falta de conhecimento, nem pesquisava também, e hoje, naquela época, né, que já faz uns 10 anos, mas não tinha tanta informação quanto hoje. E mais de 10 anos, né? E não tinha tanta informação quanto hoje. Então, foi quando eu vi isso e comecei a pesquisar como emagrecer, tudo. Aí fui parando foi comer. Eu comia, sempre gostei de comer normal, bastante. E aí eu comia e depois eu vomitava, né? Foi tendo bulimia. Só que com o tempo eu fui parando com isso e parando de comer para não precisar depois forçar para colocar para fora e minha família acabar descobrindo, porque já estavam desconfiando. Então eu fui parando de comer aos poucos. E depois que eu passei, foi uma fase assim bem complicada para mim, para minha família. Para mim nem tanto no começo, porque eu não aceitava que eu estava doente. Para mim eu só queria emagrecer, mas para minha família foi bem difícil. E aí depois que eu fiquei internada por 1 mês e 1 semana, quando eu comecei eu tinha 54 quilos, eu fui para 37 quilos. Meu Deus. Fiquei só... Você não é baixinha, você tem 1,69. Você tem 1,69, mas não é baixinha. Né? 37 quilos. 37 quilos. Foi... que você vai querendo fechar... minhas metas, né? Eu quero fechar o braço aqui. Eu quero fechar a perna com a mão. Então, eu ia fazendo essas medidas, assim. Vamos lá. Desculpa te interromper, tá? Que agora eu fiquei curioso. O que você olhava no espelho e você... O que você via? Você não se via, tipo, não tá bom do jeito que eu tô? Eu imagino que você devia estar num estado, assim, né? Muito difícil, assim, pra quem não era você se ver. O que você via no espelho? O que você imaginava? Todo mundo pergunta isso e pensa quando olha no espelho se vê gorda, né? Se você vê uma pessoa maior, não sei o quê. Mas, pra mim, foi assim. No começo, eu ia colocando metros. Então, eu pesava 54, eu quero pesar 52. 50, 49. Será que eu consigo chegar no 47? 45? E aí eu ia
colocando. Toda vez que eu batia uma meta, eu queria mais, mais. E aí, quando eu olhava no espelho, eu ficava só... Não, eu quero ver agora aparecer um osso aqui, no braço, Você não sabe? via o macro do não, negócio. eu ficava querendo, porque como eu via as outras fotos das meninas na internet, eu queria buscar aquilo também. Cacete, então, eu começava... Não, assim, eu não enxergava que eu estava extremamente magra, até que na consulta que a gente faz o tratamento, a gente recebe, né, um papel com várias imagens de corpos e ela fala pra gente colocar qual que você acha que você tá. É óbvio que sempre dava mais, né? Eu sempre colocava que eu tava mais do que eu realmente estava. Só que foi mais essas coisas de meta, colocar e ir buscando. Entendi, sabe? não foi nem a Pra questão mim. do espelho. Era tipo, Não. tem esses quilos aí, agora eu quero perder tanto. Agora eu quero perder. Isso. Cara, que maluco. Pra mim foi mais isso, assim. Só que eu não consegui enxergar também que eu tava num ponto extremo, assim, de magreza, sabe? Porque eu olhava as outras meninas e pensava, não, eu não tô ainda desse jeito das fotos. Então, eu ainda tô longe. Mas essas meninas das fotos que você via eram... Eram blogs que falava que aquilo ali era bonito. Parabéns pra pessoa que escreve esse blog. E assim, ainda tem, né? Eu imagino que tenha, cara. E aí, quando minha mãe descobriu isso tudo, aí tive que parar de internet e tudo. Mas é bem... Esses blogs até são bem assustadores, porque é uma coisa que entra na sua mente. Então, você vai... admirando aquilo, porque a maneira que fala, né? Como se fosse uma coisa boa mesmo, e você vai entrando naquilo. Que absurdo, cara. Que absurdo. E quem que tomou a decisão? Você de jeito nenhum tomaria a decisão de... Foram seus pais? Foi o que eu sempre tive diário. E aí eu escrevia. E aí nessa fase eu escrevia tudo também. Aí eu colocava o que eu fazia, que eu comia, que eu fingia que tinha comido e tinha escondido a comida. Que eu ia colocando tudo assim. E minha mãe um dia achou o diário. E ela leu. Eu queria muito ter esse diário hoje, só que ela ficou com tanta raiva que ela queimou. Queimou o diário? Ela queimou. Imagino, cara. Ela queimou. E aí... porque assim, lá estavam todos os pensamentos daquela época, assim, sabe? E aí eu escrevia tudo no diário. Quando ela pegou esse diário, ela me levou no pronto-socorro, assim, ali que tinha perto de onde eu morava. E aí eu comecei a fazer tratamento. Só que eu não tava uma magreza extrema ainda, eu tava assim, com 50 quilos. E aí ele tava ok, só que aí eu fui piorando. Aí me passou para um hospital estadual, aí fui. Porque você iniciou o tratamento, você ainda não tava com os 37? Não, eu tava com 49. Tava voando. Eu fui piorando. Meu Deus do céu. Eu fui piorando porque eu fazia o tratamento, mas eu não aceitava. Então você com você mesmo na hora de comer, de fazer as coisas e tal, você eu ia continuava... lá porque minha mãe queria que eu fosse, porque minha família falava pra ir. Eu ia, mas era praticamente que eu só ficava, gente, eu só quero emagrecer. Eu só ficava assim, não tô entendendo. Porque eu não tô doente. E aí, aí foi ficando extremo, até que lá do hospital estadual, eles passaram pra Unicamp, de Campinas. Que aí tem uma equipe multidisciplinar. Você é de Campinas, né? Eu sou de Campinas. E aí tem uma equipe multidisciplinar, e aí lá a gente fazia o acompanhamento completo, com médico, nutricionista, psicólogo, psiquiatra, terapia, tudo assim. Só que era um grupo de meninas que tinham o mesmo problema. Então, em vez da gente se ajudar, a gente competia uma com a outra. Quem perdia mais. Porque era toda semana. Toda semana a gente tinha que ir. E aí chegava, e aí, quando você... Aí todo mundo tinha que pesar, assim que você chega, vai cada um pesar, e quando voltava... quanto você perdeu de semana passada pra essa? Tanto, e você? Tanto. E aí era uma competição. Tinha que ser o contrário, né? Tinha que ser tipo, quanto você ganhou? Pô, vamos sair dessa situação. Uma motivar a outra pra melhorar, mas todas a gente eram assim? Competir, todas. Você vê que tipo, é uma doença que realmente, psicologicamente, né, devasta a cabeça da pessoa que tá doente. Porque em nenhum momento você tá ali, você tá num lugar que, em teoria, era pra você ser tratada. E todas as meninas que estavam ali naquele momento queriam o quê? Queriam continuar Ninguém aceitava que tava doente. E aí até que eu fui... Eles sempre falavam, você vai ser internado, você vai ser internado. Mas toda vez que eu chegava na consulta, eles falavam isso, eu falava, faz isso só pra me assustar. E aí teve um dia, até que eu fui a primeira do grupo a ser internada. A gente foi visitar uma que não era do nosso grupo, eu acho que ela era de outro, que ela tinha sido internada. E eu fiquei assustada porque eu vi ela com sonda. Eles levaram a gente pra visitar lá na Unicamp, né, na parte de internação. E eu fiquei assustada porque ela tava com sonda e tudo. Só que depois aquilo demorou muito tempo. E aí, teve um dia que eu cheguei numa consulta, eles me pesaram e falaram, hoje você vai ficar internada. Aí aquilo me assustou. Como assim? Aí a gente já falava faz tempo, a gente só tava esperando um leito.
E aí eu fiquei... Porque assim, aquele momento pra mim deu um choque, porque eu não ia voltar mais pra casa. E o medo de que agora eu vou ter que comer, que como vai ser. Aí eu fui... Então o medo ainda seu era tipo, vou engordar. Porque Nossa, ainda tinha o medo, ainda não queria voltar. Entendi. E aí, internada, eu fiquei 1 mês e 1 semana, mas antes disso eu tive internação domiciliar. Então eu parei 3 meses de ir pra escola, de poder sair, nada. Pra não ter mais gasto energético e emagrecer mais. Então eu só podia ficar em casa, não podia sair. 3 meses, assim. Aí se só ia pra consulta, comendo, tomava também os remédios, que tinha antidepressivo, tinha vários remédios. E aí o remédio eu tinha medo, só que quando eu descobri que o remédio me fazia dormir, aí eu tomava mais. Aí eu tomava mais escondido, porque se eu dormisse, eu não comia. Então eu dormindo, minha mãe não vai me acordar pra comer. Cara, você foi criando todas as estratégias pra, em teoria, se matar, né? No final, o fim Você disso seria... A sua mente vira uma coisa, assim, que hoje eu penso, gente, que absurdo que eu fazia. Eu nunca tinha conversado com ninguém. Na hora de comer, que minha mãe tinha que ficar em cima pra olhar eu comer. Então, o que eu fazia? A gente nunca foi de sentar, quando era criança, na mesa pra comer. Eu comia na sala, assistindo. E aí, eu colocava alguma coisinha assim que dava pra esconder comida. E aí, minha mãe olhando, né? Sentada, me olhando comer. Só qualquer coisa eu falava, nossa, mãe, tô com sede. Você pode pegar uma água pra mim? Aí ela descia, jogava comida no copo e fingia que tava comendo. No copo ou num saquinho de lixo que eu deixava assim, depois jogava tudo fora. Então você vai criando muitas coisas, assim. E muitas estratégias. E hoje, quando eu paro pra lembrar tudo, eu falo, nossa, fui eu que fiz tudo isso. Porque sua mente fica totalmente diferente. Até... Eu falo que até a questão assim, da emoção muda, porque eu sempre fui muito apegada com meu avô. E meu avô, ele veio conversar comigo e começou a chorar, falando comigo. E aquilo, naquele momento, pra mim, eu fiquei... sabe? Nem liguei. E hoje, quando eu lembro disso... Quanto que ele não tá sofrendo também. Me traz uma coisa, nossa, quanto ele sofreu ali. Sabe o que é louco? Tipo, claro, a doente era você estava extremamente doente. Mas eu fico pensando também, eu sou pai. Eu sou pai de adolescente. E eu fico pensando quantos seus pais também não sofreram, tipo, na questão de pensar se eu falhei, sabe? Eu tô falhando com a minha filha e tentando fazer de tudo, porque te levaram, internaram, e assim, mesmo assim você criava estratégias. Então é uma doença, eu conheço até hoje, conhecia 0, agora eu conheço 0,001, pelas coisas que você me contou, e assim, é estarrecedor mesmo, né? Claro, você sempre vê casos, alguma coisa, né? Casos de pessoas que morreram, que vieram a óbito por causa disso. Mas quando você escuta assim, um relato de alguém, você entende um pouco onde que a cabeça do ser humano pode ir, né? Porque quer fazer alguma coisa, porque quer, né, em busca de uma loucura, que é um corpo que não existe, né? Que, né, você nunca vai... Sempre vai querer... Você nunca tá satisfeito. Nunca. Então, e assim, e você é engraçado, e a gente vai falar disso, obviamente, porque a gente está falando aqui de detalhes na sua vida, onde você começou, você transformou isso pro lado bom, tipo, você tá sempre querendo mais, mas agora de uma maneira saudável, de uma maneira, né, atlética, de uma maneira que, é um esporte e outras coisas, a gente vai falar. Eu só queria saber, assim, quando que foi o estalo pra falar, realmente chegou no limite e aí você começou a... Quando eu saí da internação, eu saí com 41,5 quilos. Você entrou com 37. Entrei com 37, 41 eles me liberaram. E aí eu falei, eu quero, já que é pra ganhar peso, eu quero começar a fazer academia, porque pelo menos eu vou voltar a ganhar, mas distribuir para onde eu quero, né? Não só ganhar peso. Só que eu tava desnutrida. Primeiramente, eu tinha que ganhar para poder fazer alguma coisa, porque como eu estava, eu não podia nem ir pra academia. Nada. E aí eles falaram, se você chegar em 50 quilos, que vai ser um peso saudável para você, você pode começar a fazer academia. E aí foi a minha meta, eu nunca tinha feito. Então se eu chegar em 50 quilos, eu posso começar. Aí eu fui comendo, tinha dieta que a nutricionista passava, tudo, aí eu ia me alimentando. E aí quando eu cheguei em 50 quilos, aí eles liberaram para começar a fazer atividade física, exercício físico, para academia. E aí eu fui, e só podia ir 2 vezes na semana. Aí tinha toda uma carta que o médico mandou pro instrutor, explicando o caso. Aí depois foi liberando 3 vezes na semana, depois foi liberando mais vezes. E aí eu fui gostando e também fui entendendo que eu precisava comer, me alimentar para poder treinar. Que você queria. Mas até para poder ter energia, para poder melhorar no treino, sabe? Evoluir uma carga. Então não foi de uma hora para outra, foi um processo que você foi entendendo. Eu quero ter o corpo perfeito. Então tá bom. Então eu não preciso ficar, né, me privando de comer,
vomitando, fazendo o que tem que fazer, eu vou treinar. Então aí foi aos poucos, você foi entendendo esse processo. Não foi de uma hora pra outra, tô doente, preciso me curar. Não. Não, até porque foi muito difícil comer outras coisas que, por exemplo, não seriam saudáveis na minha cabeça. Então eu pensava, eu tô comendo saudável, tô comendo bem, é uma comida limpa, então ok. Eu demorei 3 anos para comer um primeiro pedaço de pizza. Porque eu tinha medo de como ia ser minha reação ali se eu comesse. Qual ia ser o estalo que ia dar, sabe? Se eu comesse alguma coisa fora de uma alimentação totalmente saudável. Entendi. Cara, é tipo vício em droga, né? É tipo a cabeça, né? Vai mais ou menos nessa vibe. Então, pô, o cara que é alcoólatra, né? Comparando aqui coisas incomparáveis, mas o cara que é alcoólatra, o cara faz o tratamento. Ele não pode sentir o cheiro porque justamente ele não sabe a reação que ele vai ter. Cara, que maluquice, hein? E até quando eu fui comer esse primeiro pedaço, eu chamei os meus amigos da academia todos. Falei, vamos comigo, porque eu não quero ir sozinha, tô comendo. Vai, come e fica do meu lado pra não... E aí, mas foi... E eu só comi porque eu já tinha começado a me preparar pra competir. E o meu treinador falou, você precisa fazer uma refeição livre, porque seu corpo já tá muito acostumado com dieta. Cara, então foi muito lá na frente, porque você já tava... Isso aí já foi uma coisa... Já tava. Caramba. E foi... O esporte veio por isso, porque eu saí daquela fase, tudo da anorexia, da bulimia, comecei a treinar. E aí, na musculação ali na academia, eu começava a pesquisar sobre alimentação. E aí eu via as meninas do esporte, né? As atletas do biquíni e tudo. Falavam, as musas, fitness, essas coisas. Falavam, nossa, mas que corpo bonito, o que ela faz? Aí eu ia pesquisar. Aí eu descobri o esporte. Aí tinha lá atleta biquíni. Atleta biquíni, que é isso? Aí eu ia pesquisar. Aí eu, nossa, só que eu nunca imaginei ser atleta biquíni. Eu falei, já que é pra competir, né, pra treinar, eu quero que... Porque as biquínis naquela época eram muito magrinhas. E aí eu também era magrinha, mas eu pensava, eu quero que a pessoa olhe pra mim e fale, eu sei que ela é atleta. Hoje a categoria mudou, as biquínis são maiores do que antigamente. Mas naquela época eu não era muito magrinha mesmo, assim. Aí eu falava, se for pra competir nessa, eu não quero, porque vai parecer que eu não sou atleta. Aí você queria ficar grande. Aí eu queria ir pra outra. Mas aí depois, quando eu fui. Aí eu vou começar nessa porque é mais fácil pra entrar, né, no esporte. Pra eu começar. É normal ser de entrada, biquíni? Porque é uma categoria. Depende do biotipo da pessoa. Mas normalmente a biquíni é uma categoria que tem menos densidade muscular, não precisa de uma definição extrema. Então, você se preparando ali é a primeira para você entrar, assim. As outras precisam de mais tempo, mais densidade, tudo. Para poder ir. Vai tempo para poder construir aquilo lá. Mas você falou da história da refeição livre que você fez, você já estava se preparando para competir. Qual foi o momento que você estava ali na academia e tal, falou, putz, eu quero competir? Porque o negócio você vê a coisa que mais tem a gente na academia, principalmente agora, achando que vai resolver o problema em 3 dias para ir pro Réveillon. A maior coisa que você mais vê são as pessoas, né, querendo conquistar o corpo, e, enfim, que é outra parada de ser atleta. Né? Não tem nada que ver com ser atleta. Uma coisa é, tá ali no dia a dia, na academia, treina pra cacete e tal, mas ser atleta é outra parada. A gente tava até falando aqui em off que o treino é 1 hora por dia, 2 horas por dia, e as outras 22 você tá vivendo isso. Que momento você falou, putz, eu quero ser isso aí? O que precisa fazer e eu vou fazer? Eu fui no primeiro evento da minha vida de fisiculturismo, que foi a Expo São Paulo. E aí lá foi a primeira vez que fui para uma feira com marcas de suplementos expondo, com competição. E é legal pra caramba, eu já fui. Nossa, muito bacana. É muito. E aí eu cheguei, na hora que eu entrei, fiquei, gente, que mundo é esse, sabe? Porque eu só era academia, eu não conhecia pessoalmente nenhum atleta. Apesar que eu conheci uma vez que ele pegou e falou assim, ele foi treinar na academia que eu trabalhava, que aí eu comecei a trabalhar na academia, na recepção. E aí ele foi tudo, aí foi, não sei o que ele foi fazer, foi ele, a mulher dele, e ele tava lá treinando, aí eu cheguei, né, curiosa, fui perguntar. Que legal, você é atleta, como é? Ele, olha, é um mundo muito solitário, mas ele me falou de um jeito tão... acabou não vem com... pra cá, não vem é um pra cá, mundo não. muito solitário, é muito difícil. Aí ele pegou e falou assim, aí eu saí daquilo e falei, será que eu... Nossa, que coisa, né? E aí, quando eu fui pra feira, eu fiquei apaixonada, porque vendo tudo aquilo, e aí, quando eu olhei pro palco, tinha uma atleta se apresentando, que era... Nossa, a Juliana Andrade, que na época ela era da Integral. E eu nem conhecia muito sobre suplemento ainda, essas coisas, né? E aí, ela era atleta, por incrível que pareça, assim, tipo, as coisas vão se cruzando, né? E aí, eu vi ela
desfilando no palco, na frente tinha um stand da Integral com uma foto enorme dela. E eu fiquei olhando e falei, nossa, que legal tá ali em cima, né? Fazer. Só que eu sempre fui muito tímida. Eu falei, não consigo imaginar ali em cima. Só que tava lotado, eu não conseguia ver direito. E aí eu falei, nossa, mas um dia eu quero ter a melhor visão, que é lá de cima. E aí eu vim com muita vontade. E aí, quando eu cheguei na minha cidade de novo, eu falei, vou procurar um nutricionista esportivo. E aí procurei, achei em Jundiaí, que foi meu primeiro nutricionista esportivo. Aí eu pegava todo sábado, que era o dia que eu saí mais cedo do trabalho. Aí todo sábado não, né? A cada 2 meses eu tinha consulta com ele. Aí eu ia pra Jundiaí, que ele era de Jundiaí, fazia a consulta, tudo. E eu fiquei 8 meses fazendo, mas sem competir. Ele falava, olha, eu não preparo pra competição. Porque não é a minha experiência, a sua categoria. Ele era atleta também, mas não é a minha experiência, a categoria. Então, eu fui fazendo ali com ele e seguindo uma vida de atleta, ali seguindo a dieta, o treino, tudo que ele passava, mas sem pensar em competir ainda. Porque eu pensava, eu tenho que construir um físico, isso, aquilo. E aí, quando eu fui... Aí, no outro ano, eu fui de novo. No fim do ano, em novembro de 2013, eu fui de novo pra Expo. E aí, eu já segui algumas atletas e tudo. E alguns treinadores. E aí, eu fui conversar com o marido de uma atleta que eu acompanhava muito. Que, na época, ela tinha um nome bem forte na biquíni, que era a Sayuri. E aí, o marido dela preparava. E aí, eu cheguei lá, já mandava mensagem pra ela, conversava. Ela falava, se você for pra feira, conversa com a gente, ele vai estar lá. E ela te respondia na boa e tal. Porque aquela época era mais... Muito menor do que é hoje. Eu era muito menor, assim, era o que... Se você tinha 5 mil seguidores, já era muita coisa, assim. Hoje o negócio... E aí, eu falei com ele, falou, não, já dá pra gente começar. Aí, eu voltei toda empolgada, mandei as fotos... As poses eu não sei fazer ainda, né? Mandei só de frente, de costas, assim, de lado. Aí ele mandou a dieta, comecei a seguir. E aí, nisso, eu já ia competir em 2015. Isso foi no final de 2014, em março. Eu estreiei em 2015, em março, no Rio de Janeiro. E aí, eu fui... Porque ele era do Rio. Aí, comecei a competir no Rio. Eu fui federada pelo Rio. Porque... eu ia estar próxima do meu treinador, né? Ele ia estar lá para poder me ver, para subir principalmente a primeira vez. Você treinava à distância? De vez em quando você se encontrava? Sempre foi online. A gente só se encontrava no dia da competição, assim. Pré-pandemia, vocês eram já visionários do negócio. Já era tudo online. E aí, porque era mandar foto, aí tinha os check-ins, tudo. E foi quando, daí eu comecei aí eu subi, estreiei no Rio, no estreantes, aí fiquei em terceiro. Aí eu desci do palco, aí ele já... foi só primeiro, não sei, eu falei, não tô triste, gente. Eu fiquei em terceiro na minha estreia, eu tô muito feliz. Eu quero competir. Quando é a próxima, eu quero subir de novo. E aí comecei, aí não parei mais, até que ficaram me chamando de rata de palco, né? Que toda a competição eu tava. Que não é muito comum, né? Que as pessoas, tipo, ficam em períodos, né? Off e tal, agora eu vou competir tudo. E você ia pra tudo? Eu ia pra todas, assim, todas que tinha. Só que naquela época era por classificação. Então eu competi no estreantes. Aí depois tinha uma seletiva pro Arnold, que hoje é um campeonato muito grande também, mas naquela época era assim, o maior, o mais... Hoje ainda é o Arnold, acredito. O maior campeonato que tem aqui. Porque até pelo nome, né? Do Arnold. Sim. E aí a seletiva era pra ir pro Arnold. E aí eu fiquei em segundo na seletiva, só ia o campeão. Nossa, eu voltei tão triste. Assim, era a minha segunda competição ainda, mas eu queria muito ir pro Arnold. E aí eu voltei e tudo. Aí quando eu cheguei em casa, o presidente da federação me ligou e falou: você ficou em segundo, mas você tá apta a representar o Rio e a gente vai dar a vaga pra você. E aí eu chorei. Mas eu chorei por 2 motivos, porque eu não sabia como eu ia conseguir pagar as inscrições. É muito caro a inscrição do Arnold. Principalmente pra mim naquela época, que eu trabalhava na recepção de uma academia. Ganhava muito pouco. Assim, até pra viajar pro Rio pra competir, eu fazia rifa. Então era muito complicado, assim. E o Arnold, eu fui fazendo as continhas no caderno e eu falei, não sei se eu fico feliz ou se eu choro. E aí foi onde eu fiz outra rifa com o pessoal da academia, tudo, e aí consegui competir. E aí eu fiquei em terceiro de 39 atletas e o Arnold é um campeonato mundial aqui, né? Ele é considerado um campeonato mundial. E de 39 atletas e atletas que eu seguia no Instagram. Eu fiquei na frente de atletas que eu era, assim, fã. Que eu pensava que se eu ia ver um dia. Cara, Isa, a gente tá falando isso aí de quanto tempo de treino? De treino, né? Tipo, de você iniciar até... Um ano e meio. Eu estreiei com 18, eu comecei a treinar com 16. Mas eu comecei a fazer ali uma preparação mesmo com nutricionista esportivo em 2017, com 17 anos. E aí, no final de novembro
até março que eu me preparei pra estrear. Você tá falando de 3, 4 anos. É. Cara, meio garota super poderosa, porque na minha humilde ignorância, entendendo do fisiculturismo, você vê que atletas começam a se destacar depois de um longo tempo de treino, de preparação, de apresentação e tal. Você acha que talvez essa sua loucura aí de estar toda vez no palco, toda hora no palco, que tem uma questão também de pose, de entender a arbitragem, de entender essas coisas, você acha que fez a diferença pra você? Ah, com certeza, porque você vai pegando experiência de palco. Então você vai melhorando as poses, você vai conhecendo mais o seu físico, uma preparação, sabendo o que vai dar melhor, o que é melhor para preparação ou não. Então, e você vai sendo vista também, que vai trazer mais visibilidade, E eu acho que patrocínios, então. E eu acho que, falando tecnicamente, sem entender nada, tá? Mas, de repente, os árbitros, eu imagino que não tenha, sei lá, tantos árbitros assim. Então, normalmente, o cara que tá olhando pra você hoje é o da próxima competição, que é o da próxima e tal. E ele, eu acho que, tô pensando isso aqui da minha cabeça, tá? Talvez subjetivamente ele vai olhando pra você e fala, putz, aquela menina tava assim, aquele... Tony, olha como ele evoluiu. Tipo, você vai criando essa historinha na cabeça dos árbitros, sabe, de evolução e tal. E quando você... a gente sabe que depois você chega num certo patamar, é muito difícil evoluir. Mas no início, a evolução é muito rápida, né? Muito gradativa. Então, até quem tá perdendo peso, é muito mais fácil perder peso nos primeiros 2, 3 meses de treino e tal, do que depois que você, né, conquista um certo shape e tal. Acho que isso talvez tenha feito diferença também, não? Sim, até depois no circuito profissional. Porque depois que você vira atleta profissional, você começa uma outra história, né? Até porque o amador só competia eu competi no Sul-Americano, no Mundial e tudo, ganhei o Sul-Americano. O Mundial, nossa, era um padrão totalmente diferente do que a gente estava acostumado aqui. Mas quando eu virei atleta profissional, as competições eram só nos Estados Unidos. Hoje tem competição profissional no Brasil. Mas na época que eu virei atleta profissional não tinha. E eu virei atleta profissional em 2016. Estreiei em 2017. Com 19 anos. Aí me virei atleta profissional e todas as competições eram lá fora. E até que meu chefe da academia, que era muito meu amigo também, ele falou, Isa, pensa muito, porque você ama isso. E quando você vai pro profissional, ou você faz sucesso ou você vai sumir de vez. E eu não sei como vai ser isso pra você, porque eu tava indo muito bem ali na Liga Amadora. Entendi. E eu falei, não, mas se eu fui... se eu me tornei atleta profissional, se eu cheguei numa competição que eu ganhei isso, é porque eu preciso tentar. E aí, o problema também eram passagens e tudo, essas coisas, né? E aí, meu patrocinador falou, não, a gente vai mudar seu contrato, vai te dar passagens internacionais, tudo, e você pode competir. E aí, eu comecei a competir. E aí, também foi uma atrás da outra. Então, eu competi muito, assim, no profissional, porque eu precisava fazer meu nome lá fora. Só que, no começo, foi muito difícil, porque eu não falava nada inglês. Aí, eu ia sozinha, e aí eu tinha que... Eu usava o Google para tentar falar, para tentar fazer as coisas. Foda, então, era muito... Foi muito... E eu ficava, meu Deus, mas como que vai ser lá fora? Tipo, chegar do nada, os árbitros já tá tudo acostumado com as atletas de lá e... Chega uma brazuca ainda. No meio de 30 atletas competindo. Apesar de que o Brasil tem uma certa história também, né? Tipo, não chega lá, tipo, sei lá, como se fosse qualquer um, né? Não é ninguém de qualquer outro esporte. Não, o Brasil hoje hoje é o segundo maior. Primeiro hoje... Estados Unidos, mas o segundo é o... Então, o Brasil já tem uma certa história, um negócio, né? Tem atletas, né? Altíssimos atletas de alto nível. Mas a história do ser profissional, o que você precisa? Tipo, agora eu quero ser profissional. Não é isso. Você precisa ter uma história de um certificado, não tem? Não, é que assim... Uma licença, não tem isso, não? Não. Quem foi que falou isso de licença? Então, explica você. É assim, ó, é que mudou. Quando eu comecei a competir, era uma federação que era a IFBB no Brasil. E aí você se tornava profissional, você ia pra NPC Pro League, que é a dos Estados Unidos, que na verdade é a mundial, a organização mundial. Internacional, vamos dizer assim. Só que lá existe a NPC amadora, depois a IFBB Pro League. E aqui não tinha NPC, aqui era IFBB. E depois virava profissional e ia pra lá. E aí, até quando se separaram, teve muita... Só que eu virei atleta profissional antes. E as regras antes eram... Você tem que passar pelo circuito, você só ia pro estadual... você ia pro estadual, depois só pro brasileiro se você fosse top 3, só pro mundial se fosse top 3 do brasileiro. Então, tinha toda uma ordem, não era... Hoje é mais fácil. Uhum.
Então, para você se tornar profissional, você tinha que ter 3 títulos internacionais. Ou internacionais overall. Não, 3 internacionais ou 1 internacional overall. Que é o campeão de todas do dia. E aí eu ganhei o Arnold Brasil 2016, depois ganhei o Sul-Americano 2016, são internacionais, mas não foi overall. Então eu só ganhei a minha categoria. E depois teve a Arnold South America, que foi em São Paulo, que também foi internacional. E aí eu ganhei o overall. E aí foi aí que eu virei atleta profissional. Quando eu ganhei o Sul-Americano, eles falaram, você pode solicitar o profissional. Eu falei, não, mas eu não quero solicitar, eu quero ganhar. E eles falarem no palco que eu virei atleta profissional. E assim, não eu pedi. Eu tô pedindo. Os caras estão falando, você tem que ser. Assim, porque você vai chegar sem segurança nenhuma no profissional. E aí, era assim antes. E aí eu virei atleta profissional, e aí fui pra IFBB Pro League, que é a Federação dos Estados Unidos. E aí hoje aqui, quem reina também é a NPC, não existe, existe a outra, mas assim, a NPC é a maior, até porque é o único caminho pro Olímpia, pro Arnold, é você sendo atleta da NPC e depois da IFBB Pro League. E aí, hoje, tem vários campeonatos que, por exemplo, você não precisa mais de uma classificatória igual antes. É claro que a pessoa ela não pode ir direto para um Arnold, ela tem que passar para um antes, para não é o seletivo, mas credenciar, participar do poder Arnold. participar do outro. E não precisa pegar nenhuma colocação, mas tem que participar de um regional, Qualifying. Para ir para esses maiores. Só que, por exemplo, hoje num Arnold, o top 3 overall ganha o profissional. O top 3 da categoria, desculpa. Campeão ganha o título profissional. Então, hoje tem muito mais competições que dão esses títulos profissionais. Antigamente, não. Era só... Você tinha muito mais chance... Hoje você tem muito mais chance de se tornar do que antes. Não desmerecendo quem se torna hoje, mas é só a questão de oportunidades que se tinham e hoje tem mais. Que mudou. Assim, é bom porque o esporte está crescendo. Claro. Então, está crescendo cada vez mais. Tem mais atletas surgindo, mais atletas virando profissional. O ruim que eu vejo nisso é porque, às vezes, a pessoa ela não construiu uma carreira no amador e ela competiu 2 competições, depois ela vai pro profissional sendo o top 3 da categoria. E aí ela chega no profissional, ela não tem tanta visibilidade, porque ela nem ganhou a categoria dela como absoluto. E aí acaba ficando mais difícil, porque a maioria das competições são fora. Então, como eu fiz todo esse percurso no amador, tipo, para criar o nome, tudo aqui, o que eu vejo é as pessoas tinham que competir mais nos campeonatos abertos, tudo, pegar mais experiência para aí sim pegar um título profissional. Vai o chatão agora velho falar. Hoje, e assim, você deu um exemplo aí de um esporte, de uma situação de um esporte. Mas hoje é tudo isso na vida. Todo mundo quer pular etapa. É como se estivesse pulando etapa. Você não roeu o osso ali, né? Bonitinho e tal, que tem que fazer. Então, e eu vejo isso muito hoje na juventude. Tudo que é pra ontem. Que é, então, eu joguei aqui isso aqui, trazendo meu esporte. Agora eu quero estar na seleção. Meu irmão, tem aqui um abismo para você percorrer aqui para poder chegar. E aí essas pessoas que chegam, hoje eu imagino que no profissional dessa maneira, estão tomando porrada, não estão conseguindo se manter ali em cima. Lido, eu queria te perguntar, você falou, putz, quando eu virei profissional, o meu patrocinador falou, não, eu vou pagar suas passagens e tal, mas você viajava sozinho e tal. Mas não é só isso, né? Você, para se tornar atleta profissional, você tem sua vida, você precisa viver, você precisa, não é só a passagem. Qual foi o momento da sua carreira que você falou, putz, agora eu sou profissional, beleza, né? Sou uma fisiculturista profissional e vivo disso. Porque eu imagino que tem muita gente que mesmo, né, principalmente citando esses amadores aí que se tornam profissionais, o cara se torna profissional, mas o cara precisa trabalhar, que seja na academia, precisa dar treino, precisa ser professor, não sei o que o cara vai fazer, mas o cara precisa de um trabalho para poder sustentar, né? Você precisa morar, você precisa comer, você precisa fazer todas as suas coisas. Qual foi o momento que você falou, opa, agora eu sou fisiculturista profissional, isso aqui é a minha vida? Olha, foi assim, eu trabalhava na academia, e aí eu trabalhava ali na recepção, depois comecei a fazer o estágio, e eu ganhava, assim, era R$600 na academia, né? Trabalhando no final do mês, R$600. Aí eu tinha que tentar ali fazer o máximo, que eu morava com meus avós na época. Mas aí a minha alimentação, minha dieta era tudo eu que fazia, que comprava, porque eu falava, não é justo eu falar pra eles comprar minha dieta. Sim. E aí
Meu primeiro salário assim, profissional, quando mudou, foi R$ 1.500. Aí eu falei, ainda não dá, ainda preciso. Ok, tô recebendo agora salário, no amador eu não recebia, no profissional comecei a receber. Mas ainda não dá pra deixar o trabalho na academia. Aí eu seguia trabalhando. Aí eu saí, só que aí os contratos foram renovando, tudo, aí eu saí da academia em 2018. 2018, que aí eu tinha ficado em quarto no Olímpia. E aí aí eu falei, não, agora dá pra sair e focar, porque eu já tava viajando muito pra competir também. Então, praticamente não tava conseguindo ficar no meu trabalho. Pagando hora do que pagando pra trabalhar do que recebendo. E aí eu saí da academia, e aí eu fiquei, o que meu avô vai achar agora, né? Que eu não tenho um trabalho fixo. E aí eu expliquei tudo. Mas minha família sempre me apoiou muito. E aí foi a partir daí que eu comecei a viver, assim, do esporte. Ser atleta mesmo. Ser atleta. Mas, assim, o viver do esporte, a gente fala ser atleta, é claro, tem mais tempo pra tudo, mas tem também os conteúdos, tudo que você tem que criar junto, né? Isso você que eu ia fazer. Tem que... não é só receber o patrocínio e ficar... Isso que eu ia falar. Sumir. Hoje, o advento das redes sociais mudou completamente a perspectiva de um monte de atleta, né? De muitos esportes. E que eu acho que talvez... Tô aqui dando um chute, mas talvez tenha sido o que mais mudou, mais soube se aproveitar disso, foi o fisiculturismo. Né? Com grandes influenciadores, você é uma grande influenciadora, você se tornou uma grande influenciadora, mas tem uns negócios assim, absurdos, o negócio foi crescendo de um jeito... Eu acho que é aquela história, que eu acho que tudo parte primeiro da história do, putz, eu quero ter um corpo bonito e tal, então a pessoa vai admirar e tal, e depois vai entender o esporte. Mas todo mundo surfa essa onda do fisiculturismo. E aí eu vejo muitas pessoas falando, atleta profissional, beleza, ela vai ganhar, o que a galera fala, né? Vai ganhar uns produtinhos lá, vai ganhar o troco dela e vai treinar e vai fazer dieta. E aí você já me falou que não é isso, né? Que essa questão dos patrocínios e tal, eles realmente aparecem com a visibilidade que você teve. E aí vamos falar um pouquinho de Olímpia também. Mas tem todo esse negócio que, né, eu sou influenciador, isso também é um trabalho. As pessoas não entendem, né? Então, quem pega... Eu, de vez em quando, sou metido da besta a postar umas coisas. E, cara, eu falo, eu admiro quem vive disso daqui. Porque, é um trabalho do cacete. Desde a criação, da produção, da criatividade que você tem que ter, de fazer, de publicar, de editar, de entregar. Como é que é essa sua vida hoje com treino e tudo? Pô, quem te acompanha em rede social sabe que você produz pra cacete, um monte de coisa e tal. Como é que é essa sua vida louca também de influenciadora? Que não tem jeito. Acho que os dois estão juntos, né? Assim, conecta, né? Então, eu gosto muito porque... fazendo os conteúdos, eu consigo incentivar mais pessoas. E aí mostrar, ou passar uma dica no treino, ou alguma receita que eu gosto de fazer também. Meto lá um Masterchef Fitness pra tentar fazer alguma coisinha pra ajudar o pessoal a seguir uma alimentação mais saudável. Ou até quem tá em dieta mesmo ali, de atleta, mas uma maneira que vai deixar mudar um pouco, sabe? Variar um pouco. E aí os conteúdos, eles ficam muito variados, porque aí tem os treinos, que aí é onde eu posto mais sobre suplementação, posto alguma dica e tudo. Aí tem os conteúdos que eu faço também, aí eu vou pra Swift, aí é receita, aí você tem que pensar em uma receita, pensar em alguma coisa. E aí eu gosto muito disso. Assim. Aí tem o YouTube, que tá um pouquinho parado, tem que voltar de novo. Porque tem uma hora, igual pro Olímpia, aí foi onde eu dei uma pausa, porque tem uma hora que você fala... Também alguma coisa também tem que... Algum pratinho tem que cair, porque não dá. Alguma coisinha também que tem que... E aí tem... Além disso, agora também, eu me formei em Educação Física e eu tenho um time de consultoria. E aí tem o time de consultoria também, que aí você tem que cuidar tudo, as alunas. E aí acaba sendo... Ainda bem que o time tem uma equipe, tudo que me ajuda ali. Mas... Tem toda essa parte de criação, de gravar, de pensar. Cara, só que eu gosto. Pra mim, eu levo de uma maneira leve, assim. Até em preparação mesmo, eu tô ali, eu não posso comer, mas eu quero fazer uma receita. Você faz... pra postar. Só pra alguém vai comer. Eu penso em alguma coisa e falo, eu vou fazer mesmo que agora, eu não posso comer. E eu fico falando, mas isso aqui deve estar muito bom, eu vou comer depois. Aí eu pego, levo pra alguém na academia comer, aí eu falo pra minha mãe comer, aí falo, come, prova, vê se tá bom, que aí eu posto. Cara, porque é um trabalho, assim, é muito legal a sua rede social, né?
quantidade de seguidores que você tem, isso não veio da noite pro dia, mas pô, é porque você faz um conteúdo muito legal. De marcas hoje que você tem patrocinado, que são suas patrocinadoras. É Integral, sua patrocinadora, Master. Tá até toda de vermelho, Papai Noel. Tá achando que é Natal, não. É o patrocinador. Pra gente é Natal ano todo. Tá certo. É a Integral, aí tem a Dark Sports, que é dos Estados Unidos, que é uma marca de roupa. Tem a Slim Toon, que é da Austrália, que é uma marca de cinta. Tem a Barbosão, que é farmácia de manipulação. Aí tem a Swift, que é toda a parte de comida e tudo, proteínas. Pô, legal, meu, legal. Pô, da Swift também é bem legal. Inclusive, tava lá ontem, retirando pedido. Boa, bacana, porque... Pra atleta, isso aí também é maravilhoso. Eu não sei. Atleta, pai de duas, ia ser ótimo, ia ser maravilhoso. Mas, meu, muito legal, assim, eu sempre gosto de falar sobre as marcas. Aliás, peraí, eu ganhei presente! Os melhores, aí, ó, tá vendo? No Natal. Presente. Pegou aí? A moral, Integral. Obrigado, hein? A Elisa trouxe aqui pra mim, Marcelão também. Isso aqui que é o lançamento, né? Esse é o lançamento. Ô, gente, isso aqui não é episódio patrocinado não, tá? Só tô agradecendo mesmo, tá? É o lançamento, né? Intra-treino. Então, toma isso aí pra você é bom. Vai ser bom? Então vamos ver. Durante o treino. Tomara que eu jogue ano que vem, vamos ver. Mas se não for, o ferrinho eu gosto de puxar. Whey, que é mais garrafinha. Que é mais aqui. As barrinhas. Barrinhas. Tama. E aqui tem a Elisa aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui. Dá pra ver aí? Whey. Dá pra ver, Vitão? A Elisa tomando aí o wheyzinho. Boa. E aqui ela também de biquíni, ó. Depois eu vou deixar aqui rede social da Elisa, tudo bonitinho. Aí você vê o shape que a mulher chega, cara, que não é brincadeira, não. Vou deixar os produtinhos aqui de lado, que é massa. Bom, Elisa, Olímpia. Eu sou fãzaço do Schwarzenegger, mas por causa dos filmes, né, dele. Eu era, molecão, eu era Comando para Matar. Tudo que era os filmes, assim, de guerra que ele fazia, eu curtia demais e tal. E aí depois eu fui entender que o cara era fisiculturista, depois se tornou o cara que... Aliás, tem um documentário agora na Netflix, saiu há pouco tempo atrás, que, né, as 3 faces dele, né? O livro dele acabou de sair também. Então, o cara foi fisiculturista, né, melhor do mundo, talvez de todos os tempos, todo mundo fala. Aí o cara foi ator, o cara foi governador. Então, o cara é brincadeira, o cara fez. E... conta um pouquinho da história do Olímpia, do que é o Olímpia, né? E a importância que o Olímpia tem. A gente falou de várias competições como o Arnold e outras competições que você citou aqui, mas o Olímpia é o Olímpia. Né? O Olímpia, no nosso esporte, ele é como se fosse a Copa do Mundo do futebol. E é o maior campeonato que existe. Então, o sonho de todo atleta é um dia pisar lá. E aí depois você sonha em ganhar. Mas pisar lá também é uma longa caminhada, né? Todas essas competições que eu falei, tudo. E pra estar no Olímpia, você precisa ganhar um show profissional. Então, ganhando um show profissional, você se classifica pro Olímpia do ano. E antigamente era mais... não eram todos os shows, hoje todos os shows profissionais classificam. E já mudou, assim, as regras de classificação já mudaram várias vezes. Teve uma época que eu também estava competindo, que era por pontuação. Então, você competia e as 25 melhores no ranking, por exemplo, tem 100 atletas, as 25 melhores são as classificadas para o Olímpia do ano. Hoje em dia, tem muito show profissional. Então, como todo show profissional classifica, agora no último Olímpia teve 59 atletas. Então, teve bastante atletas competindo. E o Olímpia, ele sempre foi um sonho, mas eu jamais, quando eu comecei a competir, pensei em estar no Olímpia um dia, porque para mim era uma coisa muito, muito distante ainda. E aí eu sempre ia colocando metas mais, assim, próximas, né? E aí, quando eu virei atleta profissional, eu falei, não, um dia eu vou pisar lá. Mas o Olímpia eu assistia, lá ali da recepção da academia que eu trabalhava, ficava assistindo os vídeos, quando estava mais tranquilo, ficava assistindo os vídeos das meninas no palco, competindo, e falava, meu Deus, será que um dia eu vou ver esse palco de perto? Pelo menos tá ali e ver, não sei. E era uma coisa muito, assim, realmente muito distante para mim. E aí, quando eu comecei a competir, quando eu virei atleta profissional, eu competi... Deixa eu te interromper. Só porque me ocorreu uma coisa que para mim foi muito simbólico, eu acho que para você também. Você, no começo do episódio, falou sobre metas. Você estava falando da sua meta de perder 2 quilos e tal, não sei o quê. E era nítido no seu olhar uma tristeza. E agora você falou de metas, falando do Olímpia. E o brilho é impressionante no seu olhar. Assim, sabe, do que isso representa para você. Eu acho que você já deve ter pensado isso inúmeras, milhões de vezes. Mas eu quis, né, retratar isso aqui porque me chamou muito a atenção e me emocionou. Assim, sabe, você falar que você tinha a meta de perder 2 quilos para poder chegar em
sei lá onde, né? Graças a Deus não chegou. E você agora falando sobre metas chegando ali. Pô, do caralho. Tá? Desculpa te interromper. É que o Olímpia, pra mim, o peso dessa medalha não é assim, óbvio que o título em si, mas todo o percurso que eu passei pra estar ali, sabe? Pra pisar um dia e depois ganhar esse título e conquistar, né? E o meu primeiro ano no profissional, eu fiz... Eu só podia... Você tinha que ganhar um show profissional, né? Eu pensei, no primeiro ano eu sei que eu não vou ainda porque eu tô estreando. E era muito difícil você entrar no top 5 ali, né? De começo. Então, quando eu estreiei, eu fiz 4 competições seguidas em um mês. Então, eu estreiei ficando em 8º, que foi em Vancouver. Depois fui pra Baltimore, fiquei em 5º. E aí, eu falei, meu Deus, eu fui pro primeiro confronto. Para um atleta profissional que tá estreando, entrar no primeiro confronto, é assim, você foi visto pelos árbitros. Então, os 5 primeiros chamados ali para confrontar, quando você está iniciando, é muito emocionante, porque você foi chamado ali para estar na primeira fileira, Confronto sabe? é aquela hora da porradaria? Que é a hora fica das todo mundo entrando na poses. frente do outro? Não, porque tem isso, não tem? No bodybuilding no tem. bodybuilding tem. As biquínis são mais... São mais tranquilos. Isso é muito legal, cara. Só dá umas cara, os caras estão na batidas de frente mão. do outro. Mas é isso, Mas o confronto é isso. Tá. Que aí eles chamam ali... Eles vão chamando de 5 em 5 ou 6 em 6. E aí você faz o confronto por ordem numérica, depois você vai pro fundo, eles vão chamando quem fazer o primeiro confronto. E aí depois tem o segundo, enfim, até o último. E aí eu entrei no primeiro confronto. E aí fiquei em 5º. Eu falei, meu Deus, eu fiquei já no primeiro confronto. Uma semana depois, eu fui competir em Boca Raton. E aí, na Flórida. E aí lá eu fiquei em 14º. E aí pra mim foi um choque, porque eu vim em 8º, 5º, eu fiquei em 14º. E depois eu ia ter mais uma semana para ir para outra competição, que seria o Tampa. Que era a última competição que classificava pro Olímpia, mas eu não tava pensando em me classificar ainda, porque eu sei que eu tava iniciando. Então... Aquele ano, pra mim, não vinha na cabeça estar no Olímpia. Porque eu queria... Tomar porrada mesmo, ir pra estar lá. Conhecer, saber como era. E aí, falei, bom, agora seja o que Deus quiser, né? Tô aqui, fiquei em 14º. Depois da próxima, vou voltar pro Brasil. Só quero uma colocação melhor pra voltar mais tranquila, né? E aí, foi uma semana, assim, muito difícil. Porque... O meu treinador na época, ele até falou, se você não quiser competir, não vai, porque o Tampa é um dos maiores campeonatos lá fora do aberto também. Falei, não, eu vou ir e já tô aqui, seja o que Deus quiser. E aí eu ganhei Tampa. E Tampa foi, pra mim, é muito emocionante por causa disso que aconteceu. E ali onde já tava, a gente sabe como é redes sociais, né? E depois do 14º, aí já tinha comentários aí, mas... aí já tinha, pessoal, aí você fica uma semana lá no hotel sozinha, só fazendo as coisas, trancada no hotel, esperando a próxima competição, então sua cabeça fica tipo, ai, será que eu faço, será que eu não faço? Mas eu queria muito, e eu falei, não, eu vou, e pronto. E seria a primeira vez que eu ia ver os árbitros do Olímpia, porque Tampa, os árbitros são os mesmos do Olímpia. E tinha uma atleta que eu era muito fã, que a gente já competiu várias vezes junto agora também. Gringa. Que é a Janet. E aí eu tentando falar pra ela que eu era fã dela, eu não falava inglês, lá no backstage. E ela eu quis chorar naquela hora. E a favorita pra ganhar o show seria ela, né? E aí naquele dia, quando eu ganhei, eu falei... Nossa, eu chorei muito. As fotos do palco é só choro, né? Porque... Pô, como não? Primeiro título profissional, depois de um 14º e ganhando a vaga do Olímpia. Era o último show do ano que dava vaga pro Olímpia. E a 10 segundos atrás tava no backstage querendo falar pra menina que era fã, você vai e ganha dela. E aí foi muita coisa, assim. Aí eu voltei, pensando que eu não ia voltar mais para os Estados Unidos, né? Porque a passagem do ano tinha acabado, eu ia voltar no outro ano. E aí voltei, tinha um mês para voltar pro Olímpia, para voltar e ir pro Olímpia pela primeira vez. E foi muito emocionante, porque o meu sonho era pisar lá um dia, né? Tá lá um dia. E eu lembro que no backstage eu ficava... O pessoal tudo aquecendo e tal, eu só ficava admirando. Eu até esqueci de aquecer para subir no palco. Porque eu comecei a ver todo mundo, né? Os maiores nomes de todas as categorias estavam lá. E eu finalizei esse ano em 9º. Então eu entrei no top 10, porque só sobe nas finais do top 10. Então eu já fiquei feliz aí de ficar em 9º. Aí no ano seguinte... eu fiquei em 4º, entrei no top 5 do Olímpia. E depois, no outro ano, eu ganhei. Foi 2019. Que é essa pequena bolachinha aqui. Essa pequenininha. Vitão, dá pra pegar aí? Se não der também, né, meu amigo? Olha. IFBB Professional League Bikini Olympia First Place, 14 de setembro de 2019.
Puta merda, hein, velho. Não é todo dia, hein? Olha o tamanho disso daqui, cara. Porra, muito legal mesmo. Isso aqui fica guardadinho num canto especial, né? Eu coloco ela num quadro pra tentar proteger mais. Cara, eu comprei um quadro pra sim, colocar ela. incrível. O Olympia, ele é sempre em Las Vegas ou não? Depois da pandemia, foi pra Orlando. E aí foi 2 anos em Orlando. Aí voltou pra Vegas. Aí esse ano foi em Orlando de novo, mas ano que vem vai ser Vegas de novo. Entendi. Eu prefiro Vegas. Tem muita gente que prefere Orlando, porque é mais tranquilo. Eu prefiro Vegas porque você já entra no clima de... Não sei, lá já é... Você já chega, é competição. Você já entra num clima diferente. Também foi porque eu ganhei lá. E aí eu acho que tem você tudo sente isso. Em casa, né? Quantos Olímpias você participou? Então teve 1, 2, 3 antes 6. você... 1, 2, 3 antes você... No quarto você ganhou. No terceiro. No terceiro você ganhou. No terceiro. E aí depois os outros 3 foi 19, aí 20, 21... Eita, peraí. Eu competi pandemia em 17. Teve? 20 teve? Teve. Eu competi em... Nossa, eu competi em 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 7. 7. Tá tão acostumada que até esquece. Desde o primeiro ano. É porque depois que você ganha o Olímpia, você tem vaga vitalícia para os outros anos. Ah, entendi. Então hoje eu não preciso mais me classificar. Eu posso ficar o ano todo sem competir direto pro Olímpia. Entendi. E depois desse primeiro lugar, qual foi a melhor colocação que você teve? Aí depois o primeiro lugar foi 2020, foi o ano da pandemia, que foi, pra mim, assim, muito ruim. Como é que você fez? Psicologicamente, porque... Você foi pra treinar na pandemia? Tinha a chave da academia, né? Tinha chave da academia. Todo mundo deu um jeito de treinar. Dava um jeito ali. Tinha a chave da academia e um horário escondidinho, assim, que ninguém ia me ver entrando. Mas eu fiquei em 6º, depois do ano ter ganhado. E aí, nunca tinha acontecido do campeão do Olímpia ficar fora do top 5. E pra mim foi um choque, assim, porque você jamais, sendo a campeã, imagina chegar ficando fora do top 5. Óbvio que a meta é sempre ganhar. E aquilo lá foi... Eu fiquei muito mal, assim, muito. Até... Porque o que aconteceu? Durante a preparação, é que depois que fui ver também, fazer exames, tudo, ver que eu tava com alguns problemas metabólicos, mas meu peso tinha subido muito, normalmente, que eu não deixo subir. E depois ficou muito difícil pra perder. E eu subi até um pouco... Eu subi bem maior, né? Subi maior do que eu tinha subido no ano que eu ganhei. E aí todo mundo, os comentários, mas aí estava muito grande, aí subiu grande, não sei o quê. E aquilo pra mim deu insight de antigamente. E foi muito difícil, assim, muito difícil. Até que teve um ponto que eu falei, não, eu já sei pra onde isso leva, eu não posso voltar. Então, respire. E você não pode... Olha onde você chegou pra voltar lá de novo. Cara, você vê, né? Às vezes as pessoas fazem alguns comentários, e eu tenho certeza que não foi por maldade, foi a parte técnica mesmo, né? De, tá grande na questão de, imagina o grande, né? Vai estar meio quilo, assim, né? Tipo, umas coisas, que muito detalhe que eu possivelmente não perceberia, mas quem é do meio vai perceber e tal. E realmente, você olha as fotos de categoria biquíni, fica um shape, cara, é seco, cintura fininha mesmo, que parece, na foto você olha, parece que você vai assim com a mão e pega, de tão fino que fica. E a preparação para você subir no palco, ela é muito, assim, tenebrosa, porque, desculpa a ignorância, mas eu olho e falo, cara, essa menina, coitada, tá 8 dias sem comer, coitada, desidratada, tem uma ambulância do lado dela. É muito, assim, é muito difícil a preparação para subir no palco? Tem fases. Então, tem uma fase que sim, mas, por exemplo, eu mudei de treinador esse ano. Aqui eu ganhei com um treinador, continuei com ele mais 3 anos, só que aí foi 6º, 5º, 9º o ano passado. Aí foi pior. E aí, depois disso, falei, cara, tem alguma coisa errada. Porque eu tô fazendo 100% do que eu tenho que fazer. Então, alguma coisa não tá dando certo. E eu não vou continuar insistindo nisso, porque depois... só eu sei o quanto eu me dedico e o quanto eu me abdico pra estar ali no palco. Então, se você sabe que você tá fazendo tudo o que foi passado, talvez... Tem que mudar a estratégia. Tem algum ruído em algum lugar e vamos tentar achar. E aí foi onde eu falei, é claro que tem toda a história e tudo. É sempre chata essa parte, mas eu amo competir, só que eu não quero só competir e chegar lá. Eu quero realmente competir. E eu subi com o meu pior físico o ano passado. E aí eu mudei de treinador esse ano. E a preparação foi, acho que uma das mais diferentes de toda a minha vida. Porque, assim, a gente fez uma preparação muito longa. Foi bem longa mesmo.
Só que ele é muito presente em tudo, né? 100%, o tempo todo ali. Então era muito check-in. Check-in é quando você manda atualização do físico, desde fevereiro. A cada 3 dias era foto, vídeo. E aí a gente teve um processo de comer mais, tudo. E aí depois vem diminuindo. Então tudo são fases. Então tem a hora ali que ele é sempre a fase de comer mais, pra mim é a mais difícil. Até hoje. Então, eu faço porque eu sei que é necessário. Mas é que você tá ali. Por exemplo, você sai de uma competição, você tá seca. Aí você tem que começar a comer. Aí você vê seu corpo mudar. Aí é óbvio que vai vir um pouco de gordura junto, vai aumentar o volume. Depois você vai diminuir de novo. Só que pra mim essa transição sempre é mais chatinha, mas eu sei que é necessária. E aí eu sei... o que ele fez, a gente fez preparação juntos. E no final, que era a fase que eu mais sofria, tinha que depletar, tinha que ficar sem água, praticamente sem comida, era muito cardio, era muito treino, era muito estresse. Ele fez totalmente diferente. Então, na finalização... como a gente fez uma preparação mais longa, eu fiquei pronta pro palco antes. Então, ele falou, a minha estratégia é deixar você pronta antes, pro final ser mais tranquilo. Então, no final, não tava fazendo praticamente nada de cardio. Tinha dias, teve preparação que a última semana eu tava fazendo 2 horas. Uma de manhã, em jejum, um treino, uma de tarde e mais um treino. Ele falou, isso pra mim não funciona porque eu tô estressando, eu tô subindo cortisol em você. Então, seu corpo não vai responder. E aí... Até que na primeira competição que a gente fez junto, um dia antes da competição, eu comi 5.000 calorias e 6 litros d'água. Isso nunca aconteceu. Minha dieta era 800 calorias. Comeu 5.000 calorias? Não sei, foi horrível também. Mas aí era muito... Era óleo de coco para menos quantidade, mais densidade. Meu Deus do céu, cara, 5.000 calorias. Era horrível, meu Deus. Eu falei assim, o pior pra você. extremo. Não, mas assim, ele falou que... o que aconteceu? Foi a primeira preparação com ele. Então, nenhuma preparação é igual à outra. Todas variam. Como ele não estava... É a primeira vez que ele estava trabalhando com o meu metabolismo ali, em uma finalização. Então, acelerou muito. Aí, ele falou que ele também... Assim, o certo é você continuar comendo uma quantidade normal. Ele falou, isso também não é bom, porque você vai estar comendo muito. Só que é o que a gente precisa fazer agora, porque senão você vai entrar muito seca. E não pode. E aí, mesmo assim, eu fiquei em segundo no Texas. E aí, o feedback foi que eu estava muito definida. Porque o meu metabolismo estava a 1000 e comendo muito. Só que aí ele colocou gordura no final para dar uma segurada. O que os árbitros olham é definição, simetria, não é isso? Na biquíni o principal é simetria, mas o conjunto é ombro, cintura e glúteo. É ombro para fora, cinturinha fininha e glúteo para fora também. Isso, glúteo cheio. Sem marcação de quadríceps, você não pode fibrar em nenhuma parte. E eu fibrei. E aí eu fibrava, por exemplo, na pose dá pra disfarçar. Só que quando eu caminhava, o meu posterior fibrava. E aí eles implicaram com isso. Cara, posterior ainda? É muito detalhe. É muito difícil. Você fibrar também posterior, vai... Caminhando, aí... Meu Deus do céu. Aí a perna... Não sei se eu te dou parabéns ou, porra, então, meus pêsames porque te prejudicou, né? Durante a preparação eu falei, é o condicionamento mais extremo que eu já tive na vida. Eu nunca cheguei nesse condicionamento. Até que eu fiz até o DEXA, eu tava com 5% de gordura. Caralho. Eu falei assim, eu nunca cheguei... Faltando 4 semanas. Eu falei, eu nunca cheguei nisso na vida. Mulher, 5% é um absurdo, cara. E aí, depois, ele foi colocando mais comida, né? Só que aí, quando ele me viu na última semana, ele tava comigo desde a segunda. Eu competi no sábado. Já, no dia que ele me viu, ele já começou a colocar mais comida. E ele já vinha colocando comida. E mesmo assim, tava muito acelerado. Aí... Só que foi a primeira vez. E aí, aí eu fiz outra no próximo final de semana. E aí, a gente pegou o feedback e falou, ela tava muito definida. E aí, ele continuou com mais comida para tentar suavizar o físico para essa outra competição. E aí, eu subi. Só que aí, depois ele me falou, bom, a gente agora pode ir com mais calma. E aí, porque tem realmente uma fase de preparação que você passa ali, só... tilápia. Só vento pra dentro. Teve uma... Eu comi bem e tudo, mas aí foi reduzindo. Aí teve uma fase ali que eu acho que foi 10 dias, que era assim... Era café da manhã tilápia, almoço tilápia... não tem almoço, né? 6 refeições no dia. Era café da manhã tilápia, depois tilápia. Só? Não tinha um arrozinho seco pra... Não. Só tilápia? Não. Tinha dia que entrava 50 gramas de arroz. Que são 2 colheres. Cara, assim, 50 gramas de arroz, não pariu nada. Mas isso aí foi... Depois ele voltou a colocar comida. Então, mas sempre tem uma fase... Agora, na preparação do Olímpia, eu tive uma semana assim. Então, teve uma semana que foi assim também. Mas ainda tinha o salmão, por exemplo. Que é um pouco mais de gordura. Mas sempre tem uma fase que é um pouquinho mais apertada, mas depois... Pra dar uma puxada, mas pra depois pra você, colocar. com certeza, o pior é comer um monte.
Agora, por exemplo, eu tô numa fase... Eu vou competir no Arnold. Só que como a gente teve pouco tempo pós-Olímpia, eu competi no Olímpia, meu peso de palco foi 58,5. Aí eu fui, viajei e tal, voltei e tava com 58. Aí, Elisa, você não pode ficar com seu peso de palco. E nunca fiquei. Eu sempre tive o rebote, né? Pós-competição. Que logo depois da competição, já subi ali pra 63. Só que meu peso de palco antes era 56. Com ele, eu fui com 58,5. Até que ele falou... A primeira vez eu falei, mas é 2,5 kg do que eu tô acostumada. Ele falou, Isa, aqui a gente não vê peso, eu vejo físico. Aí ele fez testes. Aí a gente fez um teste de eu ir pra 57 quilos. Ele falou, você jamais pode subir com 57, ficou muito magra. E eu subi com 58,5 e tava muito seca. E aí pro Clash eu subi com 59, que aí eu ganhei. E aí pro Olímpia, a gente procurou um meio termo. Aí subi com 58,5 de novo, só que tava menos... com menos definição, igual o Texas, né? É muito ajustezinho. O cara é construtor de corpo, assim, Aí ele fica assim, ó, não pensa, deixa que eu penso, só faz. Aí tá bom. Tá bom, então. Ajuda, né? Isso ajuda também, né? Aí você fica ali, meu Deus, e agora? Você fica tentando. Aí agora, ele falou, não, a gente tem que subir. Só que ele faz a dieta reversa. Então, a dieta reversa, que eu também nunca tinha tido antes, que é você voltar a comer aos poucos, né? Porque você estava ali numa fase de restrição. Você vai diminuindo e aí depois agora você vai aumentando. Voltando, E aí tava pouco, aí aumentou, e aí agora tá mais. É que eu nunca tive, por exemplo, uma dieta com carboidrato em todas as refeições, gordura em praticamente todas. Então, não tá extremo, tá tipo, eu tô comendo bem, mas não é uma coisa extrema também, tá tipo 1.900 calorias. É ok. Só que no começo foi porque eu tava comendo muito pouco. Então, Entendi. Então assim, aí agora me adaptei melhor. Mas aí daqui a pouco muda de novo. Essas 5.000 que você comeu aí foi pra Olímpia, não? Foi o pré-Texas. Pré-Texas, foi o máximo que você comeu, assim? Na vida. É mesmo? Cara, 5.000 calorias é muita caloria. É muita. Mas assim, ele já vinha aumentando, né? E assim, é bom lembrar. São 5.000 calorias, não é do McDonald's, viu? Não, não comida. É do Outback, é comida, arroz, e 6 litros d'água junto, então... Nossa senhora, eu falei, meu Deus, amanhã eu vou subir no palco com a barriga desse tamanho, mas eu tava muito seco. Tudo... Vai entender, né? Quer dizer, vai entender, o cara entende, alguém tem que entender, né? Pra fazer essas coisas bonitinhas. Mas é tudo, por exemplo, detalhes. Igual agora pro Olímpia não teve isso, a gente conseguiu manter ali uma quantidade boa, até porque é melhor. Ele fala, eu prefiro nada de extremo de não comer, mas também não o que a gente comeu 5.000 porque precisou comer. Entendi. Mas também não é o legal, porque senão... Até por causa de gestão, estufamento, que a gente tem que ter o controle ali de cintura. Mas isso no Texas não atrapalhou em nada, porque eu acho que eu tava metabolismo tão a mil. Cara, é muita maluquice. É que você falou, é muito detalhezinho que você tem que fazer. Isa, pra gente encerrar o nosso papo, 2024, o que tá por vir, o que tem, o que você tem de planejamento? Já sei que em março você tá no Arnold. Vai ser aonde? Ohio. Tem Arnold Brasil ano que vem? Tem, mas não tem a biquíni. Pela primeira, só tinha uma categoria feminina e o bodybuilding. Esse ano vai ter Wellness, Classic, Bodybuilding. E arrancaram fora o biquíni. Nunca teve. Nunca teve? Nunca teve. É verdade. No Brasil. Então você tem o Arnold em março. E quando a gente vê a Elisa no Brasil pra gente ir lá ver? Então, vai ter competições no Brasil, mas não sei se eu vou competir no Brasil novamente. Vou pensar sobre isso. Mas as estratégias pro ano que vem... porque assim, o Arnold, você só vai por convite. Então, acabou de sair a lista, aí eu recebi o convite, que são 13 atletas do mundo que vão. Só isso. Parabéns. Aí eu vou agora pro Arnold Ohio, tô esperando a lista do Arnold de Londres, que aí eu também mandei solicitação que queria ir, que é sequência, 2 semanas depois. E depois o Olímpia. Então, a estratégia é essa. Mas pode ser que isso mude, pode ser que a gente faça uma outra competição próxima do Olímpia para testar, para ver como tá, para pegar a opinião dos árbitros, assim, para se precisar fazer algum ajuste. Mas meu treinador, como ele, por exemplo, ele já entendeu como funciona o meu metabolismo, tudo, o que ele falou é que seria os Arnolds e depois o Olímpia. Legal. Elisa, obrigado demais pela sua presença. Putz, acho que assim, a sua história, acho que a questão de você ser influenciadora hoje, rede social, eu acho que vai muito além das suas publicações e tudo. Acho que conhecendo um pouquinhozinho da sua história hoje, dá para entender, né, a atleta que você se tornou. Eu acho que tudo aquilo que você viveu, tudo tem um propósito na vida, eu acredito muito nisso. E aquilo que você viveu, felizmente, né, graças a você, às pessoas que te ajudaram, se transformou. Você conseguiu transformar isso para um mindset de atleta que
que poucas pessoas conseguem fazer, né? Dificilmente a pessoa consegue fazer, que é, né, virar essa chave e usar aquilo tudo que você fazia pro mal, pro seu mal, você fazer pro seu bem. E quem ganha com isso somos nós, que temos mais uma atleta brasileira, né, subindo nos palcos do mundo, sendo campeã em diversas competições, dando show no Brasil afora e influenciando na questão de saúde muita gente. Isso é muito bacana. Obrigado demais. Tenha sempre aqui a Esporte Pode Esporte aberta para você. Por favor, se for competir, avisa. Marcelo avisa pra gente gente acompanhar, pra quem sabe ir até lá, ver você trabalhando, acompanhar o seu trabalho de perto mesmo. Obrigado, mas espero que você tenha curtido muito isso aqui, porque pra mim foi muito legal. Não, gostei muito e eu não ligo, por exemplo, quando alguém pergunta, você quer falar sobre anorexia e tudo, porque desde o primeiro momento que eu falei, eu vi quantas pessoas vieram falar comigo que passavam por isso. Então, igual você falou, tudo tem motivo. Às vezes, quando perguntam, se você pudesse mudar alguma coisa do passado, você teria mudado? Eu falei, não, porque aquilo me tornou a Isa que eu sou hoje. Então, eu aprendi alguma coisa lá que me fez se fortalecer para estar aqui hoje e também poder servir como inspiração para quem passa por isso, para poder motivar outras pessoas a saírem disso, ver o quanto elas estão perdendo, porque eu sei o quanto eu perdi naquele período, mas que foi importante também para poder hoje servir de inspiração para essas pessoas. E obrigado pela oportunidade de falar um pouco da minha história, contar do nosso esporte legal, também. Muito legal. E fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Legal. Só lembrando aqui, eu esqueci de te mandar, a Carô Robo te mandou um beijo. Que lindo. Carô, de vez em quando a gente troca uma ideia. A Carô jogava handball, aí virou forte demais. Aí agora acho que ela vai virar atleta, vai competir. Voltou. Tá lá na academia treinando pesado. Então, aí rola uns papos aí, Carô. Por favor, se você virar fisiculturista, por favor, vem aqui contar pra gente. Virar atleta de fisiculturismo, porque atleta ela já Não, ela já foi atleta de handball, de crossfit. Agora ela só fala um monte de coisa engraçada que eu dou risada demais com ela, um monte de coisa útil e tá rolando esse projeto aí que eu tô por dentro. Tô acompanhando. Isa, eu vou deixar suas redes sociais aqui na descrição do episódio, tá? Obrigado demais mais uma vez. E muito sucesso pra você. Obrigada. Suas novas competições, tá bom? E pra você que acompanhou mais um episódio do Pod Esporte, não esquece de se inscrever nos nossos canais, tá bom? YouTube, Olá Podcast, Spotify. Certo? Espero que vocês tenham curtido. Eu adorei esse papo. Um abraço, até a próxima. Fui!